Quando nós entramos na secretaria em 2017, né, já havia, da parte da gestão anterior, um trabalho sistemático de recolhimento de pneus, né? Quando tivemos conhecimento desse trabalho, e eu acredito que é um trabalho extremamente válido, a gente simplesmente organizou todo esse serviço e deu um reordenamento para essa coleta que era realizada, né? Então, todos os meses nós passamos nas borracharias, né? Inclusive acabamos de finalizar todo um processo de cadastramento das borracharias, que é o grande foco gerador de pneus, né? Temos elas todas cadastradas, né? Temos elas georreferenciadas, sobretudo aquelas que estão localizadas aqui na sede urbana do município. Né? E desde janeiro ainda, quando iniciamos, nós começamos esse processo de recolhimento de pneus. Né? Então o carro passa recolhendo pneus de moto, de caminhão e de carros de passeio, tá? Já exatamente para evitar que esses pneus eles tenham uma destinação final ambientalmente incorreta, onde na grande maioria das vezes o que se observa é que esses pneus vão parar ou no quintal das casas ou então mesmo no lixão. Né? Pensando nisso, a gente resolveu aprimorar esse serviço, né? E aí começamos, fizemos um reordenamento, renovamos um convênio que a Prefeitura de Pentecostes tem com a Audipeccup, né? Lá no posto agrícola, né? Lá tem são 2 pequenos galpões que estão estocando pneus, né? Só que esses pneus, Zé, eles excederam a capacidade de estoque. Então lá no posto agrícola os 2 galpões estão lotados, né? Para que a gente não interrompesse esse serviço prestado à população, o que a gente acabou tomando? Que tipo de decisão? Não, nós vamos dar continuidade, tá certo? E a instalação que tínhamos na oportunidade era exatamente o clube. Porque o clube ele já estava sendo utilizado como uma espécie de local momentâneo para armazenamento de material inservível de prefeitura, que isso acontece de praxe. Né? Um equipamento que falha, um equipamento já usado que não tem mais conserto, ele não pode ser simplesmente jogado no lixo. Ele tem que vir para esse depósito, né, para ser dado baixa no patrimônio do município. Né? Então a gente veio para cá e aqui nós ficamos. Né, começamos um trabalho, inclusive trouxemos aqui, né, uma pessoa para fazer uma oficina de reutilização de pneus, que foi uma experiência super bacana, muito positiva, né, e temos utilizado inclusive o pneu, Zé, a reutilização desse tipo de material em outros tantos projetos da secretaria. Né? O que aconteceu foi que a gente tomou conhecimento, né, lá na última sessão da Câmara, né, de que haviam denúncias, né, no sentido de que esses pneus eles estavam se transformando em foco de reservatório para o mosquito Aedes aegypti. Né? Coisa, Zé, que a gente, vamos dizer assim, lamenta que tenha chegado a esse ponto. Tá? Até porque toda semana nós visitamos esse clube, toda semana. A gente tem uma preocupação de estar checando se está tendo ponto de acúmulo de água, se não está. Se tiver tendo ponto de acúmulo, para a gente simplesmente eliminar esse criadouro, né? E garantir assim a segurança da população. Né? Tanto, Zé, que desde o ano passado a gente vive um momento de calmaria em relação à questão de dengue, zika vírus e chikungunya. Né? Nós não temos casos registrados, né? Não temos casos notificados. Né? E os casos que estão sendo notificados, a gente vem acompanhando, né, esses imóveis, inclusive também as casas que estão dando positivas. Então está sendo feito todo um trabalho, Zé, de monitoramento, está sendo feito um trabalho sério, um trabalho de conscientização, inclusive dos próprios borracheiros, tá certo? E de outras tantas pessoas, para que a gente evite. Tá certo? Evite que esse pneu ele chegue no ambiente e assim possa se transformar no criador para o mosquito Aedes. Se não tivesse sendo feito esse trabalho, qual seria o destino desse pneu? Provavelmente, Zé, se a gente não tivesse fazendo esse recolhimento, provavelmente esse pneu estaria ou no lixão, ou no quintal das casas, ou então mesmo no meio da rua.
né? Eu queria, inclusive, até deixar bem claro para a população, né, que essa questão do pneu, ele faz parte, ele integra, Zé, um grande eixo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a questão da logística reversa. O que acontece nisso? O fabricante, uma vez ele tenha fabricado e tenha vendido para o seu distribuidor, e o distribuidor vende para o varejista, né, e esse varejista vende para o consumidor final, a responsabilidade do recolhimento, tá certo? Pertence a quê? Pertence, dentro do que preconiza a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, pertence ao produtor do pneu, ou produtor daquele produto, né? Ou seja, esse pneu deveria ser recolhido pelo próprio fabricante. O que a gente tem percebido? Há uma dificuldade dentro do contexto nacional, Zé, de que efetivamente a política de logística reversa ela funcione, né? E se isso não funciona nem no município de grande porte, o que dirá no município de pequeno porte, né? Então, pensando nisso e para aliviar essa problemática, a gente tem efetuado o recolhimento. E aí se transformou num problema, porque onde que nós vamos estocar, né? Aí pensamos temos essa estrutura aqui, tá? Que inclusive é uma estrutura que é um patrimônio histórico do município, tá certo? Isso a gente compreende perfeitamente, inclusive defendo que haja revitalização, né? E para você ter até uma ideia, Zé, o próprio Major Adrianísio já tinha solicitado a nós, Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Administração e Finanças, a cessão do clube municipal, para que esse clube municipal ele abrigasse um projeto de cunho social, né, para que os alunos praticassem capoeira, praticassem judô, né, fato que teve a concordância. Agora, claro, na época nós pedimos inclusive ao Major Adrianísio, já esse ano em janeiro, que ele tivesse um pouco de paciência para que nós pudéssemos encontrar uma saída para onde pôr esses pneus, né? E foi quando nós já vínhamos buscando contato com empresas recicladoras, tendo muita dificuldade pela inexistência delas, né? Somente agora Fortaleza vai implantar uma empresa recicladora de pneus, né? E devido a essa dificuldade, houve todo um atraso no que diz respeito à questão da disposição final desses pneus, né? E quando foi, graças a Deus, nessa semana agora, a gente recebeu um sinal positivo, tá, de uma empresa recicladora do estado de São Paulo, né? Essa empresa que ela vem fazendo uma rede de coleta, tá? É uma associação de indústria de produtores de pneumáticos, né? E essa indústria, ela tem hoje, essa associação, ela tem hoje aqui no Ceará apenas 3 postos de coleta. Um no município de Brejo Santo, um no município de Juazeiro do Norte e outro no município de Horizonte, né? Então nós provocamos essa empresa deu um sinal positivo, inclusive já temos um número de protocolo para que essa empresa faça esse recolhimento emergencial dos pneus que nós já temos, né? E ao mesmo tempo já damos andamento, né, a assinatura de um convênio entre a empresa e o município de Pentecoste, para que a partir de então desse convênio, esse recolhimento, tá certo, ele seja sistemático, que o que preconiza a empresa é que a cada 2.000 pneus possa ser recolhido esse material, né? Então, assim, felizmente a gente conseguiu uma saída para o que nós temos hoje, que é a questão do estoque, tá certo? Mediante isso... Esse estoque é de quantos pneus em Pentecoste? Aproximadamente 9.000 pneus, né? E uma demanda que é crescente. Para você ter uma ideia, a média mensal de recolhimento de pneus fica em torno de 400 a 500 pneus, né? E olhe que ainda escapa pneu para o lixão ou mesmo para o quintal, né? Porque muitas vezes aquele proprietário do veículo troca seu pneu em casa, tem algum problema, normalmente ele fica jogado a céu aberto. Então ele não vem para cá. A gente consegue minimizar, mas não consegue eliminar totalmente o risco, né? Então, assim, a gente tem todo o cuidado em relação a isso, tem toda a preocupação, que é uma coisa que não nasceu de agora, desde que nós entramos. Você acompanha o trabalho que a gente vem fazendo, você acompanha a nossa preocupação de sempre estar colocando projetos que visem a reutilização e reciclagem de materiais, né? Sempre executando ações para evitar que resíduos cheguem ou tenham uma destinação ambientalmente incorreta no final, né? E a briga que nós estamos travando, inclusive se articulando com municípios para que a gente
gente possa criar, Zé, um consórcio intermunicipal de resíduos sólidos, onde, através desse consórcio, a gente possa captar o recurso necessário para a implantação das obras de aterro sanitário, de destinação final correta, de reciclagem, de compostagem, que é o que a gente tanto quer e anseia para o município de Pentecoste. Existe uma previsão de quando é que essa problemática vai ser resolvida, que esses pneus vão sair daqui? Pronto, Zé. A gente recebeu um número de protocolo, né, de acordo com a empresa Reciclanip, né, ela dá um prazo de 72 horas após a comunicação da coleta, né? Então, eu imediatamente, ao entrar em contato com a empresa, a gente fez todo esse trâmite burocrático ainda no dia de ontem, na quinta-feira, e aí a gente está esperando aí o prazo de até 72 horas para que esse caminhão venha, né, e faça o recolhimento desses pneus. Inclusive, Zé, eu queria até deixar claro que esse recolhimento ele não traz um ônus, vamos dizer assim, direto para o município. A empresa vem através do convênio e a responsabilidade da prefeitura é a de carregar o caminhão, de dispor força humana para carregar o caminhão com esses pneus e futuramente o município ter um posto de coleta, tá certo, de pneus, onde, além do recolhimento que nós fazemos, o cidadão comum também pode chegar lá e pode destinar o seu pneu. Aquele pneu que está lá usado, que não vai ser mais utilizado, que não vai ser mais empregado em nenhuma utilização para o cidadão, ele vai ter a oportunidade de levar e dispor nesse ponto de coleta. Em relação, Zé, a essa questão dos pneus que foram jogados, tá certo? Circularam algumas fotos, né? Inclusive até a gente recebeu o comunicado, e imediatamente que recebemos o comunicado, né, disparamos todas as medidas necessárias, né, para que fossem eliminados completamente todos os riscos de formação de focos, né, de criadores do Aedes, e os pneus eles se encontram inclusive todos arrumados, tá certo? Como vocês estão vendo aqui. Até para deixar claro também, Zé, que devido a essa problemática que houve, né, a gente, inclusive, nós estamos aguardando a coordenação de vigilância sanitária, né, a coordenação de endemias, a supervisão de endemias, com o agente de endemias do bairro, para que a gente possa fazer uma inspeção conjunta. E, mediante essa inspeção conjunta, a gente vai disponibilizar esse relatório para encaminhar tanto à Câmara de Vereadores, como também à representação do Ministério Público e do Poder Judiciário. A gente tem ciência de toda a preocupação, né, em relação à questão dos criadores do Aedes, né? Inclusive eu acho extremamente legítima essa preocupação, né? Tanto que você vê, né, a gente já tem até alguns materiais já pintados, né, já no ponto para iniciar um projeto de requalificação de pontos crônicos de acúmulo de lixo, que inclusive a gente também tem esses pontos georreferenciados, né? Então a gente vai utilizar o pneu para abrigar uma muda de planta, para fazer uma requalificação em um programa de educação ambiental, né, voltado para essa questão do resíduo sólido. Hoje nós estamos à frente da Secretaria de Meio Ambiente e também da coordenação de endemias, então não seria nenhum irresponsável de permitir que qualquer pneu ou qualquer ponto de acúmulo aqui ou qualquer reservatório fosse criado de forma indiscriminada para prejudicar. Precisamos da ajuda da população, nós precisamos da ajuda da Câmara de Vereadores, nós precisamos da ajuda de toda a representação das instituições públicas, né, associações, para que elas também, Zé, se integrem nessa batalha, nessa luta de conscientização, nessa luta de promover reciclagem, de promover reutilização de materiais, né? E dizer que nós estamos à disposição. Não há a menor necessidade de qualquer cidadão, seja ele portador de função pública ou não precisa subir em cima de muro, nem bater foto por cima do muro não, Zé. Nós estamos à disposição da sociedade de Pentecoste. Nós não temos nada o que esconder não, temos o problema. E eu acho super interessante que esse problema venha à tona, tá certo? Até para que conscientize a população, né? Para que a gente não tenha que, infelizmente, ter que acompanhar oba-oba, tá certo, do ponto de vista político, para um problema tão sério.
né? Então, quem quiser saber como está a situação, pode me procurar, tá certo? Pode vir, a gente abre o clube para quem quiser. Isso aqui está à disposição, é da sociedade mesmo, isso é um patrimônio público, tá certo? A gente já vinha com essa preocupação. Não há a menor necessidade de se fazer um enfrentamento completamente desnecessário, né? No sentido de utilizar aqui uma coisa que é extremamente perigosa, de querer utilizar a representação do Ministério Público para fazer coerção, tá certo? Contra gestor, contra quem quer que seja. Ministério Público, inclusive lá, Zé, tem um trabalho feito pela Secretaria de Meio Ambiente de reutilização de pneus. Então não precisa dessa história de estar provocando Ministério Público, de que o promotor vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós respeitamos a autoridade da promotoria, né? Nós respeitamos a configuração constitucional dos poderes que estão instituídos no país, legislativo, judiciário e também executivo. Então não tem nada que ter essa questão muito oba-oba, sabe? Que eu acho extremamente desnecessários. Eu acredito que se nós concentrássemos todos os esforços para que juntos, tá? E aqui eu deixo bem claro isso, que a responsabilidade pelo cuidado com o meio ambiente não pertence ao secretário, pertence a todos. Todos, sejam eles políticos, sejam eles cidadãos comuns, né? Que temos que ter cuidado com o ambiente, com esse ambiente que nós vamos deixar para essa geração e para as futuras gerações. A Constituição é muito clara quando diz isso, né? Então, assim, é momento de se somar esforços, tá certo? É momento de se colocar à disposição, de se buscar a resolução desses problemas. Não é simples, se conversando, se dialogando, até que a gente chega à solução. Não, tá certo? A gente não quer jamais que esse tipo de condição descambe para um outro lado, tá certo? Que é o lado da politicagem, que é o lado do oba-oba, o lado da apresentação, né? O lado que menos interessa a nossa sociedade, né? E o que interessa para a gente é a resolução dos problemas, e é isso que a gente tem buscado ao longo desses praticamente 1 ano e 2 meses que estamos à frente da Secretaria de Meio Ambiente.